2 Pedro, capítulo de número 1, versículos 1 e o versículo de número 2. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, quão rica, viva e poderosa é a Tua palavra. E como meu coração se enche nesta noite de alegria, de perceber a forma maravilhosa como o Senhor conduziu todas as coisas. A liturgia, os cânticos que foram separados, a nossa irmã que veio contar o seu testemunho, o texto que foi lido, a forma como ela abordou, tudo isso, Pai, aponta para a realidade desta carta sobre as nossas vidas. Então eu peço que o Senhor esteja de fato falando aos nossos corações, que nesta noite todo o nosso empenho seja para ouvir a Tua voz, seja sobre a Tua igreja, e usa esse servo humilde e inútil diante de Ti, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a segunda carta de Pedro foi escrita por volta do ano de 66 depois de Cristo. Mais ou menos há um ano, talvez antes de um ano, em que ele foi executado. Então essa carta é uma carta final de um apóstolo já idoso, onde muitos dos apóstolos já haviam morrido, e ele sabia que estava para morrer, sabia que era o seu fim. Ele escreve isso aqui, então, nesse exato momento, daqui a mais ou menos 12 meses, ou talvez antes disso, ele venha a ser executado. A tradição nos diz que ele é executado através da crucificação, e que ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o seu Senhor, na mesma forma. Resolve então, e pede para que ele seja feito, e assim ele é crucificado de cabeça para baixo. Aqui nessa mesma carta, no capítulo 1 ainda, no versículo 14, ele vai dizer assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, a deixar este corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Então ele está ciente desse exato momento. Ele está ciente que está próximo da sua morte. Pedro resolve então deixar um legado por escrito, para tratar das questões mais preocupantes que a igreja daquele tempo enfrenta, aquela jovem igreja está enfrentando. Ele escreve essa carta com um teor de urgência, escreve também de forma breve, mas ela é certeira como uma flecha apontada para o seu alvo. E a intenção dele é advertir contra as falsas doutrinas e contra a transigência moral que a igreja estava vivendo e que nós vivemos em todos os tempos. Veja bem, queridos, Pedro resolve deixar o seu testamento final, as suas palavras finais. E o que ele resolve fazer não é falar de si. Ele não escreve uma autobiografia, ele não conta a sua história, mas ele vai diretamente falar para a igreja. Ele vai diretamente tratar de assuntos pertinentes à igreja e ao futuro da igreja, a qual ele ama. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o tema de Pedro, da carta de Pedro, pode ser resumida da seguinte maneira: o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Tudo que ele vai tratar tem a ver com a falsa doutrina e uma vida imoral. Essa carta ela segue o padrão normal de todas as cartas do primeiro século. Para aqueles que não sabem, naquele período as cartas eram escritas, como todo o material de livro, nos rolos. Eram os pergaminhos que eram enrolados. Então, para facilitar a carta, eles colocavam um remetente, colocavam um destinatário, e logo em seguida eles colocavam uma saudação, né? Eles saudavam o povo em relação a isso. Então ligava
o remetente ao destinatário com essa saudação. E aí nós temos exatamente isso, porque na hora que a pessoa pegasse o pergaminho, que ele olhasse, ele já sabia quem é que estava escrevendo a carta, ele já sabia para quem era destinada a carta, ele não precisava de ler toda a carta para poder encaminhar essa carta a essa questão. Esses 2 versículos trabalham essas 3 coisas: o remetente, o destinatário e a saudação da carta. Aqui nós somos informados que quem escreve a carta já começa dizendo é Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo. Pedro se identifica, e é um dos poucos locais onde Pedro se identifica como sendo Simão, ou Simeão. Simão é uma abreviação de Simeão, que também é uma abreviação de Samuel, do hebraico. É o nome de batismo, da qual ele nasceu. Ele é um judeu, e nasceu e recebeu dos seus pais esse nome. Esse é aquele apóstolo que Jesus vai mudar do nome. Em determinado momento, Jesus vai dizer assim: você agora se chamará Cefas, ou Pedro, porque sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então este é Simão Pedro. Esse é Simão Pedro. Aquele discípulo que negou o seu mestre por 3 vezes. Aquele que no passado havia declarado: não conheço esse homem. E que os evangelhos dizem que em determinado momento, na última fala, ele cruza olhares com Jesus. O galo canta e ele corre chorando, amargurado por haver negado o seu mestre. Esse que outrora havia negado, que dizia não o conheço, agora ele se diz ser servo e apóstolo de Cristo Jesus. Quão significativo e belo é essa identificação, queridos. Quão maravilhoso a gente perceber a forma como Pedro está se dispondo. De forma esplendorosa, ele vai declarar que ele é servo e apóstolo, caracterizando então a sua posição perante Jesus de 2 maneiras. Na expressão servo, que literalmente é escravo, é doulos. E na ordem social daquele tempo, um escravo perdia qualquer decisão autônoma sobre a sua vida. Ele não tomava decisão de si. Ele não podia fazer nada por iniciativa própria. Tudo o que ele cabia a ele era acatar a ordem do seu senhor. Até um simples banho ele precisava da ordem do seu senhor. Ele obedecia piamente. A vida dele estava na mão deste seu senhor. Do mesmo modo, então, Pedro está se identificando aqui por pertencer ao Senhor Jesus. Ele é propriedade de Jesus. Ele foi adquirido, conquistado, comprado, como sua propriedade particular, por alto preço, pelo sangue que é derramado sobre a cruz. Ele está dizendo: eu sou servo do Senhor, porque a minha vida pertence ao Senhor, porque Ele me comprou, porque eu sou dele. Eu não tenho direito sobre a minha vida. Quem tem o direito sobre a minha vida é o meu Senhor. Mas ele também se declara apóstolo. E o apóstolo é um emissário, seria a tradução mais fácil da gente entender. É alguém que é enviado, que é autorizado a ir em determinado local, em nome do seu rei. O apóstolo é aquele que toma posse da terra de um novo reino para o seu rei, ou estabelece um novo reino para o seu rei. Ele tem a autoridade de fazer. Sabe quando o homem foi à lua? Quando pisaram lá e cravaram a bandeira do Estado americano em solo lunar? Aquilo foi um ato apostólico. Ele tomou posse em nome do seu presidente, do seu país. Ele foi lá autorizado a fazer isso. Sabe quando nós desbravamos a Antártida e foi fincada uma bandeira do nosso país lá? Aquele foi lá fazer uma parte, tomar parte de um território para si. Ele agiu como um apóstolo. Então ele tem a autoridade do alto governo para tomar posse de. Olha só que coisa interessante, que contraste em relação a isso. Como servo, ele demonstra a sua humildade. Como apóstolo, a sua autoridade. Como servo, ele está a serviço do seu Senhor. Como apóstolo, ele representa o seu Senhor. Será que o apóstolo Pedro estava ali naquele exato momento, lembrando das palavras do nosso Senhor, a qual diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos,
estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. João 21, versículo 18, Evangelho de João. Será que essas palavras reverberavam no ouvido de Pedro quando ele escrevia isso? Será que ele lembrava exatamente desse episódio final com o nosso Mestre? É o último momento em que Pedro tem uma audiência particular com Jesus, em que ele tem a oportunidade de conversar cara a cara com Jesus. Depois daquela conversa, 50 dias depois, ou talvez antes disso, a gente não sabe exatamente no período da ressurreição, quanto tempo demorou para ele ter essa conversa, ele é subido, Jesus sobe aos céus, ele traz todas as instruções, mas aquele momento é o momento dele com Pedro. Pedro quer que todos os seus leitores, então, estejam atentos, pois este que escreve é aquele que outrora havia traído o seu mestre, mas agora segue obediente, cumprindo a sua missão. Aquele que outrora havia negado o seu mestre, agora ele segue obediente, cumprindo a sua missão. Ele diz: eu não tomo as decisões por mim mesmo, e eu vou na autoridade daquele que me envia. Eu tenho uma missão a ser cumprida. Eu tenho algo a fazer. Ele quer deixar bem claro isso. Pedro não tem tempo a perder. É uma cartinha curta. Mas a gente poderia ficar... Irmãos, eu poderia falar dias sobre isso aqui. Com esses 2 versículos eu poderia fazer uns 15 a 20 sermões, falando sobre a importância disso aqui. Como meu coração me enche quando eu olho para isso. Você consegue pelo menos vislumbrar o que eu estou dizendo, irmãos? O significado disso para a vida de Pedro e para aqueles que recebem essa carta. Depois de Pedro então se apresentar, de dizer que ele é esse servo e apóstolo, Pedro então vai fazer o quê? Ele vai dizer para quem ele escreve, a quem é destinada a carta. E aqui nós temos uma surpresa maravilhosa. A carta é destinada a todos. Vai dizer assim: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Claro que a carta tem no tempo do tempo e espaço e na geografia um destinatário. No capítulo de número 3, no versículo 1, ele vai dizer que esta é a segunda carta que ele escreve. Então significa que ele está escrevendo para o mesmo grupo que ele escreveu a primeira carta. E nós lemos lá que são o pessoal da diáspora, os judeus que foram dispersos por toda a Ásia. O local onde Pedro teve a oportunidade também de ser pastor durante um tempo da sua vida. Então ele está escrevendo a esses irmãos judeus convertidos ao Senhor, que estão na diáspora, Ponto, Galácia e outras regiões que ele cita ali. Ele escreve isso. Mas é algo extraordinário, porque maravilhosamente aprove ao Espírito Santo guiar a pena de Pedro, na hora de fazer o seu cabeçalho, na hora de dizer o seu destinatário, não identificá-los na história e no tempo, não os identificarem geograficamente. Pense você, se você estivesse vivendo no 1º século, na época de Pedro, e você recebesse essa carta, e falasse assim: alguém mandou essa carta para você. Aí você pegaria a carta e está escrito lá: Simão Pedro, ok, servo e apóstolo de Jesus, ok, aos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça. A carta tem um destino certo. Ela não é para qualquer um, mas ela é para todos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isto é, para todos os salvos em todas as épocas e tempo. Eu olho para essa carta e leio e falo: Paulo Pedro escreveu para mim. Eu tenho fé em Jesus. Eu obtive essa fé salvadora. Ele escreveu para você, percebe, irmãos? Eu olho a carta de Coríntios, eu sei que Paulo escreveu para Corinto. Ela vai servir para mim. Mas ela foi para Corinto. Aqui não, eu posso falar: não, ele escreveu para mim. Ele já está mandando para mim, é destinado a mim. Ela é chamada uma carta geral porque ela é destinada a uma única igreja. Mas eu diria que essa carta ela é universal pela forma como ela é remetida. Porque qualquer pessoa no tempo e no espaço que tenha Jesus como seu Salvador pode pegar essa carta e apropriar-se dela e dizer: foi feita para mim.
Este homem, no final da sua vida, deixa um legado precioso para a igreja de Cristo de todos os tempos, de todas as épocas. Você conhece Jesus como seu Salvador, você o reconhece como Senhor da sua vida, então essa carta é para você. Algum dia da sua vida você experimentou a fé salvadora, essa carta é para você, você deve de lê-la. Ela é endereçada ao seu coração, à sua vida. Não importa a época do ano, não importa a época da sua existência, não importa o tempo que se passou, ela é sua, assim como ela é minha. Gente, isso me enche o coração de uma forma extraordinária, porque eu olho e falo assim: Deus estava pensando em mim. Quando eu leio essa carta, eu falo: Deus estava pensando em mim, Deus estava pensando em você. O Espírito Santo direcionou Pedro a colocar: não coloque lá um povo específico, porque é para todos. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque em muitos locais nós vamos encontrar isso. Quando nós, por exemplo, lemos um salmo que ele é anônimo, ele pode ser de qualquer um, inclusive meu e seu. A oração que alguém fez e que nós podemos dizer: essa oração não tem dono, ela pode ser minha. E aqui nós temos uma carta, a qual nós sabemos que ela tem um dono, mas inicialmente ela é destinada de forma tão aberta, de forma tão espaçosa, que enche os nossos corações. Mas há algo ainda mais espantoso aqui, há algo ainda mais grandioso aqui, que nos faz olhar para essa carta buscando mais detalhes. O apóstolo, ele não apenas diz que essa carta é para mim e para você, mas o apóstolo diz para os seus leitores que têm a mesma fé, a mesma posição de fé dos seus leitores, aos quais conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro está dizendo: a minha fé não é maior que a sua, a minha fé não é melhor que a sua, temos a mesma fé, a mesma dimensão da fé, o mesmo tamanho da fé, a mesma proporção da fé, vivemos a mesma fé, uma fé igualitária. Eu sou agora alguém que foi enviado, autorizado a falar do Senhor, a falar pelo Senhor, para dizer a você que a sua fé não é insignificante, que a sua fé nunca foi pequena. A gente tem a tendência de caracterizar a fé, a gente tem a tendência de olhar para algumas pessoas e achar que essas pessoas têm uma fé diferenciada, que ela tem uma fé mais robusta, que ela tem uma fé mais vigorosa. Nós olhamos para a história de Pedro e falamos: que fé é essa desse homem? Que fé é essa desse homem? Quando Jesus está questionando aos seus discípulos sobre quem ele era, Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando foram prender Jesus, ele pega a espada e corta a orelha de mal. Quando Jesus está caminhando sobre as águas e todo mundo está pensando que é um fantasma, Jesus fala: sou eu. Ele fala: se é você, eu vou até você. Que fé é essa? Quando todos os discípulos fugiram, ele foi o único que foi atrás. Aí nós olhamos a história de Pedro e nós encontramos um homem a menos de um ano da morte, que sabe que vai morrer. Meus irmãos, ele está em Roma. Quem é o imperador dessa época é Nero. Talvez Pedro, da janela do seu esconderijo, possa ver os circos romanos, onde os cristãos estavam sendo sacrificados, estavam sendo decapitados, torturados, partidos. Imagine o que está acontecendo com a igreja ali. E ele diz assim: eu sei que estou pronto a partir, o Senhor avisou que eu vou estar partindo. E ele diz: sabe, essa fé é a mesma sua, ela não é um pouquinho melhor, é a mesma sua. Uma fé em Cristo Jesus. Pedro chama essa fé de preciosa, algo de valor extraordinário, de um preço incalculável. Não são cascalhos que você tem sob as suas mãos, mas são pedras preciosas que você tem carregado em sua vida. A fé é uma pedra preciosíssima, de altíssimo valor. A ideia aqui é que ela vale muito, mas muito, muito a pena abrir mão de tudo que você possa pensar para mantê-la conosco. Essa é a ideia quando ele usa a expressão preciosa. Vale a pena abandonar a vida, vale a pena morrer, vale a pena abandonar o trabalho, vale a pena abandonar a esposa, vale a pena abandonar o filho, vale a pena abandonar tudo
para manter essa fé em meu coração, em minha vida. É isso que ele está dizendo. 100% de tudo eu abro mão para ter essa fé. Uma fé preciosa. Esta fé, literalmente aqui, confiança. Ela é depositada, alicerçada na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo chama isso de justificação. Uma justiça que foi adjudicada. Não, quase não sai. Adjudicada. Adjudicar é um termo jurídico, que é declarar que algo foi transferido a outro. Então, nós temos uma fé que foi transferida para nós. Ela foi adjudicada a nós. Pedro declara isso. Nós recebemos isso. Paulo fala disso, quando ele fala que nós somos justificados em Cristo Jesus. A justiça não é nossa, não procede de nós, mas ela pertence ao Senhor e foi transferida juridicamente para as nossas vidas, judicialmente para as nossas vidas. O ato de Deus fazer isso sobre nossas vidas. Pedro também declara a divindade de Cristo aqui. Aquele que é o seu mestre e seu Senhor, também é o seu Deus. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não vai dizer assim, ao nosso Deus e a Jesus Cristo. Não, mas o nosso Deus Salvador. Ele está chamando Jesus de Deus. São poucos os textos que trazem isso claramente. Ele está aqui apresentando que Jesus é Deus. Ele não está dizendo que Jesus é um com Deus, ou que Jesus é o Filho de Deus, ou que Jesus veio como enviado de Deus. Ele está dizendo, Jesus é o seu próprio Deus. Jesus é Deus junto com o Pai. Esta fé, portanto, não é fruto do nosso esforço. Ela não é fruto de um coração humano não regenerado. Antes é algo que se recebe de forma passiva. Se você tem essa fé, ela é um presente, é uma dádiva de Deus, como o apóstolo Paulo esclarece, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. O que é que não vem de vós? A fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva, é um dom de Deus, não é de obras, não é do seu recurso, não é da sua força, não é da sua conquista, porque ninguém deve se gloriar com isso, não de obras para que ninguém se glorie. Vejam, meus amados, aquele que é escravo e emissário, aquele que tem sua vida pertencente ao Senhor, aquele que experimentou a vergonha da covarde negação do seu mestre, e depois experimenta uma monstruosa confiança e humilde servidão ao seu Senhor, Deus e Rei, tem a mesma fé que eu e você obtivemos, isto é, recebemos deste próprio Senhor. O apóstolo está simplesmente dizendo que a confiança que recebemos de Deus é transferida a nós pela justiça de Cristo. Nossa salvação é um fruto da sua graça. Ela é recebida e aplicada através da graça. Tudo vem dele. Nós só recebemos. Que maravilha! Que coisa esplendorosa, grandiosa, que coisa significativa. O que fizemos ou o que nós faremos para alcançar a salvação? Nada, tudo foi feito por Ele. O que faremos para ter essa fé, essa confiança em sua obra? Nada, tudo já foi feito por Ele, até mesmo a nossa fé foi dada a nós. Nós só apenas recebemos o seu benefício. Recebemos o seu benefício. Percebe isso na palavra de Pedro, na boca de Pedro. Estude a história da vida de Pedro, o antes e o depois. Antes da negação, depois que ele nega e depois da descida do Espírito Santo. Observe a trajetória da sua vida e você vai perceber o significado de tudo isso de forma poderosa. Novamente dá vontade de parar e só falar sobre isso. Só falar sobre isso. Mas tendo apresentado a si mesmo
identificado a quem se destina a carta, agora o apóstolo o saúda com as seguintes palavras: a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aí Pedro faz uma coisa interessante. Lá ele diz que Deus é Jesus. Agora ele diz que tem Deus e tem Jesus. Ele agora apresenta a segunda pessoa da Trindade. Ele não vai falar da terceira da pessoa da Trindade, porque a terceira da pessoa da Trindade está inserida nesse contexto da carta, à medida que a gente estuda. Mas ele está falando da Trindade de Deus aqui. Ele apresenta e primeiramente ele afirma: Jesus é Deus. Depois ele diz: mas Deus subsiste em mais de uma pessoa. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus. Lá na frente, à medida que você vai caminhar, você vai perceber: o Espírito Santo também é Deus. Como eu disse, Pedro não tem tempo a perder. Ele vai seguindo em frente em relação a essas questões. E aí ele usa aquilo que é corriqueiro, que é comum nas cartas paulinas, para a sua saudação: graça e paz. Nós sabemos que a graça é o favor de Deus a pecadores indignos. Nós sabemos que a paz é a condição daqueles que foram reconciliados com Deus. É paz com Deus, não é paz com o mundo, não é paz de calmaria. Mas nós não somos mais rebeldes diante do Senhor. Temos paz com Deus. Nós não estamos mais em briga com o Senhor, não estamos em guerra com o Senhor. Nós temos paz com Deus. Isso é fruto da sua graça sobre as nossas vidas. Isso reflete em todo o contexto da nossa vida. Essa paz vai caminhar em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos, porque agora o nosso centro de vida está em paz. Porque nós somos criados para adorar, para viver para esse Deus, para glorificar esse Deus. E agora nós podemos fazer isso, porque foi quebrado tudo que impedia de fazer isso. Então ele usa graça e paz. Contudo, querido, o apóstolo faz uma saudação um tanto quanto diferente da saudação de Paulo. Paulo geralmente diz assim: graça e paz a vós outros. Esse é o costume de Paulo. Mas Pedro chega e diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. É possível aumentar a graça? É possível aumentar a paz? Eu acabei de dizer que nós recebemos isso do Senhor. Acabei de dizer que a fé que nós temos, que nos traz salvação, que nos aplica a justiça de Cristo, é dada pelo Senhor. Ela não pode ser aumentada ou diminuída, porque ela vem do próprio Senhor, no tamanho proporcional necessário. Pedro diz: a mesma fé que você tem, eu tenho. Mas aí Pedro vai dizer: a graça de Deus aumente em sua vida. É possível aumentar a graça? O que Pedro quer dizer com isso? Qual realmente é a intenção de Pedro ao desejar isso, ou ao orar isso? Porque isso aqui na verdade é uma oração. Pedro está orando pela sua igreja, Pedro está orando por mim e por você. Pedro está dizendo: que Deus aumente, que você receba, que você tenha mais, que você aumente sobre a sua vida a graça e a paz. Toma isso para si. Tem fé em Jesus? É para você essa palavra. A paz flui da graça. A graça é a sua fonte, a fonte da paz. A graça é a causa e a paz é a consequência. Graça e paz são dois lados da mesma moeda. É impossível receber a graça e não encontrar a paz. E nunca haverá paz sem a graça. É impossível que isso seja realizado de forma separada. Mas Pedro quer que essa situação aumente sobre a sua vida. Pedro quer que seus leitores ali experimente todo o benefício que já está disponível. E essa é a grande diferença. Deus dispôs toda a graça necessária e dispôs toda a paz necessária. Mas eu preciso de experimentar isso. Eu preciso de vivenciar isso. O que Pedro quer? Pedro quer que todo o contentamento, toda a felicidade, todo o regozijo interior da nossa união com Cristo seja manifesta sobre a sua vida. Que você perceba tudo isso que Jesus tem para você, que Ele tem sobre a sua vida. É aquilo que John Piper vai chamar de hedonismo cristão. É aquilo que os nossos reformadores afirmam que é o propósito da nossa existência: glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. É isso que Pedro está querendo. Observe que este aumento
dessa graça e dessa paz, ou da percepção dessa graça e paz que está disponível, ela vem pelo conhecimento pleno de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Não se pode encontrar realização e satisfação sem que haja um aumento no nosso conhecimento de Deus e de Jesus. Brasileiro não gosta de estudar, na sua maioria. Nós somos um dos países em que menos se lê, apesar da quantidade de alfabetizados. Nós temos o pior índice de interpretação de textos que a gente pode imaginar. É horrível. Tem gente na faculdade que não consegue fazer uma redação simples, porque nós não gostamos de estudar, nós não gostamos de ler. Perdemos isso ao longo do caminho. Mas o crente é o povo da escrita. Nós cremos num Deus que se fala através da sua palavra, que se revelou e registrou a sua palavra. E o conhecimento que nós vamos ter deste Deus se vem através desta palavra. Todo crente, aliás, todo ser humano é um teólogo. Porque a palavra teologia é o estudo sobre Deus, ou o conhecimento de Deus. Quando você fala Deus é, ou quando você diz Deus não é, você está fazendo teologia. A sua teologia pode estar errada, a sua teologia pode ser rasa, a sua teologia pode estar totalmente equivocada, ser totalmente uma heresia, mas ela pode também estar fundada na verdade, mas ser extremamente rasa, ou ela pode ser uma teologia profunda, mas você tem um conhecimento de Deus. O que Pedro está dizendo é que eu tenho que ter essa teologia inserida e aplicada, de tal forma com que a minha percepção da graça e da paz aumente sobre a minha vida. Eu preciso de experimentar isso, buscar esse conhecimento, buscar esse aumento. Por isso que ele vai usar Deus e Jesus, porque aqui ele já começa a mostrar que o conhecimento vai além do conhecimento comum judaico. Deus é um só. Os judeus não reconheciam a Jesus. Ele está combatendo a heresia dos gnósticos. Os gnósticos, eles têm uma visão diferente a respeito do conhecimento. Para eles o conhecimento não vem pelo estudar, não vem pelo aprendizado. Para eles o conhecimento é uma espécie de área mística. Deus escolhe alguém e transfere por osmose. Teve um ato esotérico que ele passou a conhecer a Deus, ficou profundamente conhecedor de Deus. Então eu não preciso de ler a Bíblia, eu não preciso de estudar, eu não preciso de comungar, não preciso de fazer nada. Eu só preciso de contemplar o nada para que nirvana desça sobre mim. E Deus se manifeste. Pedro está combatendo essa realidade, por isso que ele vai falar exatamente sobre isso. Esse crescimento vem pelo meios de graça. Pedro não apenas ora para que nós tenhamos de Deus essa percepção, como ele nos aponta o caminho da qual nós podemos experimentar maior graça e maior paz. Nós devemos de experimentar isso através dos meios de graça que ele deixou à igreja. A classe de catecúmenos hoje teve o privilégio de aprender sobre os meios de graças particulares e os meios de graças públicos. São meios que o Senhor deixou para que a gente alcance o seu conhecimento e a sua sabedoria. Isso vem pela oração. A nossa irmã falou aqui, quando perguntou por que a igreja é tão grande. É uma igreja de oração. É uma igreja de oração. Isso vem pela leitura, meditação e estudo assíduo da palavra de Deus, da aplicação da palavra sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Perceba quanta informação eu estou trazendo a você aqui em 2 versículos. Perceba quanto a percepção nossa aumenta quando nós nos debruçamos com prazer em conhecer as Escrituras. Nós passamos a conhecer mais profundamente. Então o apóstolo ora para que possamos experimentar mais satisfação e mais realização em Deus, e nos aponta este caminho para seguir. O meio de graça tem a ver com a comunhão, em estar junto com os nossos irmãos. O meio de graça tem a ver com participar dos sacramentos. Se você não foi batizado, ser batizado. E se você foi batizado, participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Isso é meio de graça, é a forma que Deus comunica. Nós não somos como os batistas que pensam que a Santa Ceia é apenas uma memória, é só para lembrar. Não, nós entendemos que a Santa Ceia ela é uma memória, mas ela também comunica a vida. É um ato espiritual que naquele exato momento eu estou recebendo, ela é importante. Ela é tão importante que Calvino queria que a igreja fizesse a ceia todo domingo.
Na percepção do caminho, nós deveríamos ter a ceia todo domingo. Pela nossa facilidade, pela nossa história, nós temos a ceia uma vez por mês. Mas se a gente pudesse ter ceia todo domingo, seria ótimo. Seria ótimo. Nós temos uma percepção diferente. É o meio de graça para que a gente possa conhecer e se encher maior e estar mais envolvido com o Senhor. É através do pleno conhecimento que podemos caminhar de forma piedosa. É através do pleno conhecimento que podemos caminhar de forma santa sobre este mundo. O desejo de Deus é que nós tenhamos vida santa, não é isso que a palavra dele diz? Sede santo como eu sou santo. Não é essa a palavra de Deus para mim e para você que conheceu? Devemos ser separados deste mundo, viver uma vida voltada para o Senhor. E isso acontece quando vivemos os meios de graça que Ele deixou. Quando nós nos imbuímos desta realidade. Quando nós negligenciamos esses meios de graça, nós estamos então à mercê das heresias. E nós estamos à mercê da imoralidade na nossa vida. Como eu queria falar mais. Mas o tempo avança. Já passamos até do horário. Mas eu queria muito falar mais. Poderia passar horas, dias falando só sobre isso aqui. E entre as muitas lições que nós podemos tirar deste texto, eu quero apenas destacar uma, para que ela seja aplicada à nossa vida nesta noite. Eu queria muito que isso fosse inculcado no seu coração. Queria muito que você percebesse isso, que isso entrasse na sua mente. Eu queria muito que Deus falasse muito ao seu coração através desta aplicação. Para que você não tivesse apenas esse conhecimento teórico e teológico, mas que você pudesse experimentar essa vida. Eu queria muito que você pudesse experimentar esse gozo, essa realização, essa satisfação em Deus. Eu queria muito que nós pudéssemos alcançar essa plenitude a qual Pedro diz que nós devemos de ter. E a lição que nós temos é de que nós não somos diferentes do apóstolo Pedro. Ele mesmo diz que temos a mesma fé que é dada pelo mesmo Deus. Meus amados, quando nós observamos a vida passada do apóstolo, nós podemos ver um homem que em um determinado tempo da sua vida não tinha uma fé robusta o suficiente para que ele viesse a resistir à investida quando alguém o confrontou sobre sua fé e sobre o seu senhorio. Naquela época ele era discípulo de Jesus. Ele seguia os passos de Jesus, ele caminhava com seu mestre. Ele foi capaz de declarar que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, o rei, para assumir o local. Ele foi capaz de pisar no mar, quando Jesus o chamou. Mas ele afundou, quando ele olhou para o lado. Mas quando Jesus disse que precisava contar a sua missão, Jesus o repreendeu, como se fosse boca de Satanás: afasta de mim. Ele corta a orelha do soldado que vai prender Jesus. Jesus o repreende e cola. Ele segue Jesus. Até todo mundo fugiu. Ele segue, vai lá, tem a coragem de ficar perto, ouvindo o que está conversando. Mas quando uma serva o confronta, ele diz: eu não o conheço. Muda de lugar, vem de novo e confronta, e ele não conheço, não sei quem é esse homem, não sei do que você está falando. Muda de lugar, você é galileu, você é parte para ele. Ele começa a praguejar. Ele começa a xingar, ele começa a blasfemar. É nesse momento que Jesus troca olhar com ele. O galo canta e ele sai envergonhado, porque ele lembra das palavras do Senhor Jesus. Quando Jesus diz: Pedro, nesta noite, ainda antes do galo cantar pela segunda vez, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz assim: eu não. Qualquer um aqui te nega, mas eu tenho confiança em mim. Eu sei que eu não vou dar um passo fora. Eu sei que eu não vou te negar. Jesus diz: Pedro, Satanás quis te peneirar. Se não fosse por mim, meu querido, você estava morto. Queria levar você para si. Eu sou responsável de você estar aqui. Pedro diz: não, o senhor não está entendendo. Eu tenho força suficiente para isso. Pedro cai do cavalo. Cai do cavalo. Pedro se desaponta. Pedro sai frustrado. Olha a história de Pedro, irmãos.
Pedro sai frustrado, chorando amargamente. Naquela madrugada, no amanhecer daquele dia, quando o galo canta, ele sabia que Jesus iria ser morto. Ele ouviu o julgamento. Ele acompanha de longe tudo o que está acontecendo. Ele vê Jesus ser fustigado. Ele vê Jesus caminhar via cruz. Ele vê Jesus ser pregado na cruz. Ele vê as pessoas maneando a cabeça e zombando de Jesus. Qual é o pensamento de Pedro nesse exato momento? Está com medo? Sim. Aterrorizado com a situação? Sim. Frustrado consigo mesmo, decepcionado com a sua vida? Sim, está. Quem não estaria? Então, no terceiro dia, ele recebe a notícia das mulheres que foram embalsamar o corpo de Jesus, que Jesus havia ressuscitado. O texto nos diz que Pedro sai junto com outro apóstolo, correndo em direção ao túmulo. E quando ele entra no túmulo, ele vê o túmulo vazio. Chama a atenção dele, o túmulo está vazio, as mulheres haviam dito que Jesus havia ressuscitado. Pedro volta, Jesus já havia passado com os discípulos, ele não estava junto. Mas há uma palavra daquelas mulheres, diz a eles e diz a Pedro, que eu vou descer para o mar da Galileia. Aí o que acontece? Pedro desce para o mar da Galileia junto com os discípulos. Jesus está tardando, não vem. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, está caminhando. O que é que relaxa? O Cleito vai dizer, pescar. Não é, Cleito? Relaxa, pescar. Então vamos pescar, sou pescador. Entra no barco, segue em direção a alto mar. Passa a noite toda, não pega absolutamente nada, volta frustrado. Mas pelo menos relaxou a cabeça, fez alguma coisa, distraiu. Quando ele está para chegar à praia, alguém lá, uma vislumbre, diz assim, tem peixe aí? Ele, nós não pegamos nada. Alguém chega para ele e fala assim, Pedro, é Jesus. A ansiedade de Pedro é tanto que ele não espera o barco ancorar. Ele tira a sua roupa e pula na água. Ele nada, não sabemos qual era a distância que estava, mas ele nada até a praia, ele não espera o barco. Ele vai, nada, chega perto de Jesus, o coração de Pedro está a 1000. A mente de Pedro está a 1000, está explodindo. Se fosse cardíaco, tinha dado um infarto ali. Mas ele não diz nada. Ele só vê os peixinhos sendo assados. O que cena vem à mente de Pedro? Quando ele foi chamado. Quando Jesus diz, lança a rede. E ele fala, trabalhei a noite toda, Senhor. Sou pescador experiente. Não pesquei nada. O Senhor está mandando, a responsabilidade é sua. E tem a maior pesca. Uma noite improdutiva e o peixe na praia aguardando. Traz mais alguns para a gente poder juntar esses aqui. Para a gente poder participar desse momento. Ali, cara a cara. É Jesus quem rompe o silêncio. É Jesus que vira para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Bora trabalhar, Pedro. As ovelhas estão aguardando. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Bora, Pedro. Pedro, tu me amas? E aí o texto diz que Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez que ele o amava. Eu poderia falar sobre o amor, a palavra do amor, mas não é isso que é o interessante. O interessante é o sentimento de Pedro. Pedro se entristece por Jesus perguntar pela terceira vez. Será que Jesus estava duvidando do amor? E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Queridos, dias antes, ele diz, Senhor não sabe nada, eu não vou te negar. E agora ele é obrigado a dizer, o Senhor sabe todas as coisas. É ali que Jesus diz, Pedro, quando era novo, você cingia a sua calça, amarrava a sua calça, você achava que era homem, achava que era alguém que tomava decisão, achava que era uma pessoa de fé e fazia o que você queria. Mas agora, da agora para diante, e principalmente quando você é velho, você vai ser guiado pelas mãos. Jesus está dizendo, eu te comprei, Pedro. Você é meu. Você vai fazer o que eu mando. E vai aonde eu te envio. Olha a história de Pedro então. Primeiro a pregar aos gentios. Desafiando o sinédrio. Aquele sinédrio que estava aprendendo Jesus. Aquele grupo que estava aprendendo Jesus. Cujos não era nenhum das autoridades do sinédrio que havia confrontado, não. Foram os empregados da casa. Você é dele. E ele diz, não conheço. Agora é os que prenderam Jesus. E a palavra de Pedro é assim, julguem vocês, homens.
se vale a pena seguir a vocês ou obedecer o meu Senhor. Em outras palavras, não vou deixar de pregar esse Cristo. Aí eles pegam, dão uma surra nele, ele volta para a igreja, junta com os irmãos, feliz da vida, faz uma oração maravilhosa e louva a Deus por ter se achado digno de apanhar, de ser chibatado, tomar chicote nas costas por conta desse Cristo. Este é o Pedro. Essa fé dele é a fé minha e sua. E isso dá pelo conhecimento que ele tem de Deus. À medida que ele cresce, Pedro começa a conhecer Jesus, ele é confrontado por Jesus, a fé dele vai aumentando à medida que ele é conhecedor de Jesus. Pedro o conhecia como mestre, ele era o seu mestre. Depois Pedro disse que ele seria o seu rei, mas ele espera um reinado físico, como todo judeu esperava. Jesus morre, ressuscita, e ele descobre que Deus é Deus. E é Deus quem morreu por ele, e é Deus quem o comprou. E então ele tem um pleno conhecimento de Deus, e isso começa a guiar a sua vida, o restante da vida de Pedro, as experiências que Pedro tem. Observe as falas de Pedro. Cornélio chama, Pedro chega na casa dele, e Pedro diz assim: gente, eu sou judeu, jamais poderia estar nessa casa aqui, mas quando eu estava lá em casa, numa hora da meditação, estava com a barriga vazia, com fome, meditando na palavra do Senhor, desceu um lençol, mostrou os animais impuros, eu falei: eu nunca comi isso na minha vida, não vou comer isso agora. Uma voz veio e falou: o que eu purifiquei não considero impuro. Quando vocês vieram, eu entendi que Deus estava mandando eu vir cá, então eu vim. O que vocês querem ouvir? E ele prega Jesus, e aquelas pessoas ali são convertidas. O conhecimento de Pedro aumenta. Fé, ela vai ser expandida em nossas vidas e vivenciada à medida que nós conhecemos mais o Senhor. Através da leitura da palavra, da meditação da palavra, de incrustar a palavra no nosso coração. Esse homem agora está no final da sua vida, pronto a morrer. Queridos, à medida que a gente vai conhecendo a Cristo, nós vamos tendo essa manifestação de robustez. Não é que a nossa fé é melhor, mas é porque nós vamos nos inteirando maior, e essa fé vai se apossando mais de nós. É a fé que o Senhor nos deu, é Ele quem derramou sobre nossas vidas. Percebe isso? Olha para a história de Pedro, olha para a história de Paulo. Paulo tem uma experiência parecida, anos antes, Paulo tem uma experiência parecida. Paulo vai para Jerusalém, ele diz que ele sabe que o que aguarda em Jerusalém são ameaças de morte. Em determinado caminho, quase chegando, Paulo para numa casa, está todo mundo celebrando, chega lá um profeta de Deus, ao estilo do profeta do Antigo Testamento, pega o cinto de Paulo, amarra pé e mão, se manieta ali, e diz assim: o que aconteceu comigo vai acontecer com o dono desse cinto. Estava Silas, estava a igreja ali reunida, estavam os irmãos reunidos, ele falou: Paulo, pelo amor de Deus, não vai para Jerusalém não. Paulo diz assim: vocês estão quebrando meu coração, gente. Por acaso eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou pronto a morrer. Em Gálatas ele coloca: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que tenho agora vivo pela fé no Filho de Deus. O que levou Paulo a isso? Anos antes, era um perseguidor da igreja. Jesus se manifestou, ele conhece a Cristo, ele fala. Na carta dele você vai ouvir ele falar assim: eu sou o homem que fui levado até o terceiro e quarto céus, vi coisas que vocês jamais viram, mas não quero falar de mim. Se eu tiver que me gloriarei em Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor. Pedro está dizendo, pense nisso, irmãos, Pedro está em Roma. Nero está no poder, o rei louco, o imperador louco, aquele que botou fogo em Roma e culpou os cristãos, aquele que levava os cristãos para os circos romanos e fazia ali, para o seu bel prazer, todo tipo de tortura. Aquele que fazia questão de, ao descer lá do anfiteatro, olhar para as caras dos cristãos, porque ele queria ouvir horrores na vida daqueles cristãos, e ele se assustava porque via sorrisos. A história nos conta isso. Ele está lá. Marcos escreve o seu evangelho pela percepção de Pedro. Segundo a imagem de Pedro, Marcos não caminhou com o Senhor Jesus. Então é bem provável que Marcos estava... Será que Marcos não falou: Pedro, nós sabemos que você vai morrer, vamos embora, Pedro. Pedro, salva a sua vida, Pedro, vamos sair de Roma. Mas Pedro escreve a carta dizendo: estou pronto a ir, vou sair deste tabernáculo. O que leva o homem a isso? O seu conhecimento adquirido sobre a pessoa de Deus.
O versículo de número 13 e o versículo de número 14, Pedro vai dizer assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos em vossas lembranças. E aí ele vai dizer no 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Eu já havia falado para ele: você vai morrer, Pedro. Você vai morrer, Pedro. Eu quero que você coloque isso no seu coração, querido. Este homem ora para que nós cheguemos ao amadurecimento de fé que ele tem, para que nós possamos desfrutar a realização e a satisfação independente da dificuldade que nós venhamos a enfrentar ao longo da nossa vida. Você tem vivido isso? Cristo tem sido esse Senhor sobre a sua vida, ou você tem negado Jesus? Suas atitudes e escolhas têm sido condizentes com a fé que você declara? Seu namoro é justo e cristão? É aquilo que Deus definiu para a sua vida? Como pai, como filho, como cidadão, como irmão, como é que você tem vivido? Estar na casa do Senhor te dá prazer? Você é capaz de abrir mão de uma Copa, de um jogo de final de mundo, ou do seu time favorito, para você estar aqui e ficar ligado no que Deus está falando? Ou é mais importante você assistir o jogo? A Santa Ceia tem valor para você? Tem me assustado a nossa igreja, porque eu tenho percebido a nossa Santa Ceia cada vez mais vazia, de pessoas que poderiam estar, e eu sei que poderiam estar, que fizeram a opção de não estar aqui naquela noite. Poderia ter ido qualquer outro dia, qualquer outro momento, não era uma coisa de urgência, mas preferiu não participar da mesa do Senhor. Isso é grave, irmãos. Isso é negligência com as coisas do Senhor, é negar a sua fé. Levantar cedo e vir para a escola dominical é um prazer que tem que estar no nosso coração. Se você não tem prazer, está negando a sua fé. Se você pode estar na terça-feira orando aqui e não está, você está negando a sua fé. Se você pode vir na quinta-feira aqui para aprender a palavra de Deus e não está, você está negando a sua fé. Porque você não está usando os meios de graça que Deus deixou sobre a sua vida. Se você não lê a sua Bíblia todo dia, você nega a sua fé. Leia a Bíblia todo dia. Medite na palavra do Senhor. Ore, não aquela oração corriqueira. Ore, gaste tempo, invista tempo de oração, porque você está negando a sua fé. Se você está namorando um descrente, você está negando a sua fé. Se você não se tornou membro de uma igreja, já está aqui há anos, você está negando a sua fé. Tudo isso é forma de você negar a sua fé. Você está como Pedro no passado. As pessoas estão falando e você diz: não, não é isso. Olhe para a palavra de Deus e busque esse conhecimento, para que você esteja pronto a morrer se for necessário. Eu tenho medo de uma perseguição sobre a nossa igreja. Será que nós teremos fé suficiente para não negar a Cristo e morrer por Ele? Será que a nossa realização está realmente firmada no Senhor, ou nós estamos realizando a nossa vida em outros locais? Eu queria muito que isso cravasse em seu coração. Eu queria muito que isso penetrasse a sua mente, entrasse sobre a sua vida. Para que você pudesse ter toda essa satisfação em Deus, todo o prazer em Deus. O que te falta é conhecimento deste Deus. Isso é que é necessário para que você se livre dessa negação, para que você se livre deste pecado. O propósito do nosso Senhor é esse. Jesus orou para que nós fôssemos santificados na sua verdade. Quinta-feira eu falei sobre isso. Jesus orou para que nós fôssemos santificados na sua verdade. A sua palavra é a verdade. O próprio Senhor Jesus intercedeu pela sua igreja para que nós estivéssemos separados pela sua palavra. Então você precisa de tomar uma decisão e abandonar o seu pecado. Você precisa sair dessa negação e assumir a sua condição de servo obediente. Dizer que a sua fé é pequena demais é mentira. Ela não é. Pedro disse que a sua fé é do tamanho da dele. Mas Pedro foi um homem que negou no passado. Como ele deixou isso? Conhecendo mais e mais de Jesus. É o que você precisa. É o que você necessita. Não use isso como desculpa.
Não use a falta de tempo como desculpa, porque a agenda quem faz é você, meu querido. Se a sua agenda está cheia, é porque você encheu ela. Você fez escolhas e colocou na sua agenda. Ninguém impôs a sua agenda sobre você. Ninguém impôs. A qualquer momento você pode rasgar essa agenda. A qualquer momento você pode mudar dessa realidade. Você pode deixar de assumir determinados compromissos ou mudar desses compromissos para que você tenha Deus na prioridade da sua agenda. Se Deus não é prioridade na sua agenda, você está negando o Senhor Jesus. Você precisa de tomar essa decisão. Não há desculpa para isso. O pecado tem cegado e enganado. O diabo tem soprado aos quatro ventos. A falsa notícia é que não há problema de nós vivermos uma vida regalada, tranquila, confortável no sofá da nossa casa, declarando que somos crentes. Mas tem sim, irmãos. Tem uma gravidade. Pedro vai encerrar a sua carta no capítulo 3, nos lembrando que Jesus voltará em poder e glória. E a pergunta é: quando o Senhor voltar, como Ele te encontrará nesse dia? Um homem deixando as suas últimas palavras, um servo obediente ao Senhor, um homem autorizado pelo próprio Senhor para escrever. Escreveu para você, escreveu para mim, e nos alerta sobre isso. Nos alerta sobre isso.